Olá, pessoal! Vocês gostam de sonhar com o nosso futuro? Será que finalmente haverá carros voadores, teletransportes e outras coisas incríveis que só vemos nos filmes de ficção científica? Será que todo o trabalho será feito por robôs e as pessoas só aproveitarão a vida? Por enquanto, podemos apenas adivinhar o que exatamente acontecerá em algumas dezenas ou mesmo centenas de anos. Mas já é possível imaginar com certa exatidão como será a comida do futuro. Hoje daremos uma olhada nela. Vamos lá! Garrafas comestíveis. A poluição plástica do planeta é um problema muito sério e a cada ano torna-se cada vez mais pior. Obviamente, os cientistas estão buscando diferentes maneiras de lidar com o excesso de plástico e um deles definitivamente nos aproxima do futuro. Uma startup de Londres desenvolveu embalagens de água que podem ser comidas. Esta é uma espécie de frasco para líquidos feito de gelatina. Originalmente, ele não tem sabor, mas se necessário, sabores e cores podem ser adicionados. No entanto, não é necessário comer a embalagem toda vez. Ela pode ser jogada fora e o material se decompõe rapidamente, sem causar danos ao meio ambiente, em apenas algumas semanas, como se fosse uma casca de banana. Dentro desse frasco é possível armazenar não só água, mas também qualquer líquido à base de água. A empresa planeja promover seu produto em cafés e em eventos diversos, ou seja, em lugares onde um grande número de pessoas usa muitas embalagens em pouco tempo. Para criar uma dessas bolhas com água são necessários apenas alguns segundos. Estas garrafas diferentes não têm tampa, então não são reutilizáveis. Uma vez perfurado, é preciso beber todo o líquido. Por essa razão, estas bolhas têm um volume de apenas alguns goles. Comida impressa. Parece que hoje em dia podemos imprimir literalmente tudo em uma impressora. Esta é uma ideia legal que parece ter definitivamente ocupado um lugar nas tecnologias do futuro. O conceito de Edible Growth, um mini jardim comestível impresso, ele surgiu em 2014, mas só agora ganhou bastante popularidade. O Edible Growth é uma embalagem impressa com vários buracos. Dentro desta caixinha há solo cheio de nutrientes, bactérias e sementes de esporos, que germinam e viram plantas e cogumelos em poucos dias. Se transforma em um lanche pequeno, mas saudável. O mini jardim, além de sua função nutricional, também é esteticamente agradável. Ele parece ser um pequeno vaso de flores feito por algum designer famoso, ou seja, dá a impressão de ser muito elegante e caro. O Edible Growth não só mostra uma abordagem criativa da impressão de alimentos em 3D, mas também põe em xeque a questão das plantações agrícolas, que ocupam uma enorme área. Afinal, mini jardins como estes podem ser facilmente construídos em casa. Névoa nutritiva. Seria ótimo poder obter nutrientes direto do ar. E parece que no futuro esse desejo aparentemente insano poderá ser realizado. Afinal, em 2011, um professor da Universidade de Harvard chamado David Edwards apresentou o LEWOF, um dispositivo que, em vez de servir pratos físicos, serve névoa comestível, uma substância líquida especial com um concentrado de sabor de sopa de tomate ou bolo de chocolate, é colocada em um recipiente de vidro onde, sob a influência de ultrassom, se divide em pequenas gotas. Para inalar o produto e saboreá-lo na boca, há um tubo de vidro especial. Vale a pena notar que o famoso chefe francês Thierry Marx ajudou o cientista a criar composições com gostos variados. Por esta razão, o resultado é provavelmente bastante apetitoso. Em qualquer caso, as pessoas que experimentam o nevoeiro nutritivo dizem que o seu sabor não difere em nada do sabor de um prato, por assim dizer, denso. A principal vantagem do dispositivos LEWOF é que, ao experimentar os alimentos mais variados, a pessoa não consome calorias. Obviamente, ainda não é possível substituir a comida comum por esta invenção, mas a névoa saborosa pode servir como uma espécie de goma de mascar, por exemplo. Café incomum. Não dá para imaginar um mundo do futuro sem algum tipo de café atualizado.
Hoje em dia, esta bebida revigorante é consumida por todos, das mais variadas formas, com leite, creme, açúcar, xaropes, uma porção adicional de água, mas os inventores e empreendedores já estão criando novas maneiras de obter uma dose de cafeína. O café de mascar Go Cubes, da startup americana Nutrobox, por exemplo, é uma dessas invenções. Os seus criadores afirmam que ela não é apenas revigorante, mas também é capaz de aumentar a atividade cerebral, o desempenho e a inteligência. Isso porque a empresa Nutrobooks é especializada na produção de nutrópicos como estimulantes do cérebro humano. Cada dose de cafeína é calculada com precisão e os cubos podem ser facilmente colocados no bolso. Conveniente? E como? Mas suponha que você gosta mesmo é de beber café, mas odeia o fato de que a bebida mancha os dentes. As novas tecnologias têm uma solução: café transparente. A bebida Clear Coffee é feita a partir de grãos de café arábico e água. De acordo com seus criadores, este café foi criado usando métodos secretos que nunca foram usados antes. Apesar disso, a bebida não contém produtos químicos, conservantes, sabores artificiais nem adoçantes. Cada frasco de Clear Coffee contém cerca de 100 mg de cafeína, ou seja, um pouco mais que uma xícara de café comum. Carne do tubo de ensaio. Especialistas holandeses vêm trabalhando na criação de uma carne de tubo de ensaio por muitos anos. A tecnologia de sua produção consiste em ensinar uma célula animal comum a se multiplicar em um ambiente criado artificialmente. A partir de apenas um grupo de células, é possível cultivar carne o suficiente para produzir 80 mil hambúrgueres de 100 gramas cada um. A ideia é bastante tentadora, especialmente se considerarmos que uma possível crise alimentar se aproxima. Os recursos naturais não atendem às necessidades da humanidade, que cresce a cada ano. A única desvantagem da carne de tubo de ensaio é o seu sabor. Um hambúrguer feito de carne artificial não é tão suculento quanto o real, mas os cientistas estão trabalhando nisso. A empresa Mosa Meat afirma que estaria pronta para enviar o primeiro lote de carne ao mercado em 2021. Este alimento promete ser muito barato. Um hambúrguer desses custará ao consumidor não mais do que $1. Além disso, a produção é ecológica, reduzindo as emissões de metano. Parece que o futuro chegará mais cedo do que se esperava. Pão roxo. O pão branco não é o produto mais saudável. Ele é digerido muito rapidamente, causa um aumento acentuado dos níveis de açúcar no sangue e está associado à obesidade e à diabetes. Mas os cientistas descobriram uma solução para este problema. O professor Zhou Weibiao, um nutricionista da Universidade Nacional de Singapura, inventou o pão roxo, que é completamente feito de compostos naturais e é rico em antioxidantes. O pão roxo é preparado usando antocianinas extraídas do arroz preto. A antocianina é um pigmento natural encontrado em frutas e vegetais, como uvas, mirtilos e batatas doces. Estudos demonstram que as antocianinas são um antioxidante natural que tem um efeito benéfico em todos os sistemas do organismo. Ajuda a prevenir doenças cardiovasculares e neurológicas, desempenha um papel importante na luta contra o diabetes e a obesidade e até mesmo retarda o processo de envelhecimento. Ou seja, isso não é um pão, mas um verdadeiro tesouro para a sua saúde. Além disso, o pão roxo tem uma aparência muito legal, certo? Infelizmente, o pão roxo ainda não está disponível para o consumidor em geral, mas o professor Zhou Weibiao prometeu lançá-lo no mercado em um futuro próximo. Alimento de insetos. O uso de insetos para alimentação não é uma ideia nova, mas uma coisa é comer algumas baratas para ter uma experiência exótica, outra bem diferente é comê-las constantemente. There we go. Cheers! Down the hatch, here we go. Nós concordamos, soa nojento e um pouco assustador, mas em termos de nutrientes, os insetos não são piores do que carne. Por exemplo, os grilos e gafanhotos têm tanta proteína quanto um pedaço de bife. Além disso, para cultivá-los é necessário uma área muito menor e custos financeiros são menores. Usar os insetos como comida ajudará a combater a fome no planeta. Além disso, os insetos são menos calóricos, por isso não é de surpreender que mais e mais pessoas pensem em cozinhar uma variedade de
pratos de insetos, desde lanches a sobremesas. Pronto para comer um sorvete com farinha de minhocas e larvas fritas de mariposa e bolachas de inseto? Hoje você pode encontrar até mesmo restaurantes inteiros especializados nesses pratos tão incomuns. Talvez com o tempo os insetos se tornem tão populares quanto os pratos de peixe cru e ocupem seu nicho no mercado. Espirulina. A espirulina é uma alga verde azulada que apareceu no planeta Terra há pelo menos 500 milhões de anos. Hoje em dia, ela é popular devido ao seu efeito positivo na imunidade, vitalidade e saúde em geral. A espirulina faz tudo o que os fãs de alimentos saudáveis esperam. Além disso, de acordo com informações obtidas de vários estudos, a espirulina é um produto de alta proteína. Ela é composta de cerca de 70% de proteína. Isso é mais do que a carne. Além disso, ela possui todos os tipos de vitaminas, aminoácidos, antioxidantes. É mais fácil dizer o que não há na espirulina. O único porém é que agora ela custa muito caro. Mas por que comprar quando você pode criar a sua própria, usando dispositivos especiais? É claro, que já podem ser comprados hoje em dia. O resultado é um produto barato, útil e, o mais importante, mais nutritivo que qualquer um outro. Ópera comestível. Ópera é uma coisa que nem todo mundo gosta, mas mesmo que você não tenha paciência para ouvir todas essas longas áreas e não entenda uma palavra em italiano, talvez a ópera ainda encontre um caminho para o seu coração. Se você puder provar o seu gosto. Os artistas britânicos Michiko Nita e Michael Burton criaram uma técnica que permite transformar a voz de um cantor ou cantora em uma experiência original de sabor. Não são necessárias panelas ou outros utensílios de cozinha. O artista deve usar um aparelho parecido com um traje de ficção científica feito de tubos, algo como uma máscara do Predador feita de tubos ou uma versão muito barata da fantasia do Cthulhu. Isso é na verdade um complexo dispositivo. Ele foi testado pela primeira vez por Louise Ashcroft, famosa por sua poderosa voz mezzo-soprano. Durante o canto, bem como durante a respiração, o cantor exala dióxido de carbono que desce pelos tubos até as colônias de algas microscópicas localizadas dentro do traje. Elas se alimentam deste dióxido de carbono, alimentando-se ao mesmo tempo de fertilizantes especiais de ação rápida. Como resultado, no final da área, os micro-organismos crescem, adquirem um sabor incomum e estão totalmente prontos para o uso. As algas reagem de maneira especial ao repertório. Elas podem se tornar doces e podem se tornar picantes, mas não pense que esta pilha de tubos e plantas incomuns são só para cantores. Qualquer um pode usar o dispositivo, estimulando o crescimento com a ajuda de sua respiração. Depois, é só comer algas como alimento. As algas vivem graças ao homem e o homem graças às algas. Esse é o futuro, amigos. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.